Se você é um apaixonado por livros, seja muito bem-vindo a esse humilde espaço. Hoje eu preparei uma lista especial para quem gosta de desafiar a mente e explorar universos literários que vão além do óbvio. Vamos falar sobre 5 títulos de livros que vão fazer você pensar, refletir e, quem sabe, questionar a sua própria realidade. Então, olha só, pega já sua xícara de café, senta aí de maneira confortável e vem comigo conhecer essas 5 obras. E o primeiro livro da nossa lista é um clássico que nunca perde a relevância, 1984, de George Orwell. Essa distopia, escrita em 1949, nos apresenta um mundo governado por um regime totalitário, onde a vigilância é absoluta e a verdade é manipulada. O termo Big Brother surgiu aqui e até hoje usamos essa expressão para falar sobre controle e principalmente falta de privacidade. O que mais assusta em 1984 é como ele reflete questões tão atuais como fake news e a manipulação da informação. O livro ele nos desafia a pensar até que ponto estamos dispostos a abrir mão da nossa liberdade em nome da segurança. E como podemos distinguir a verdade em um mundo onde os fatos são constantemente distorcidos. Nada muito parecido com a nossa realidade dos dias atuais. Uma das cenas mais marcantes do livro é o momento em que o protagonista, Winston, é torturado até aceitar que 2 mais 2 são 5. Isso mesmo, 2 mais 2 são 5. Isso nos faz refletir sobre a fragilidade da verdade e o poder da manipulação. Orwell nos alerta sobre os perigos de um futuro onde o pensamento crítico é suprimido. E essa é uma reflexão urgente, já foi urgente naquele tempo e ainda mais urgente nos tempos atuais. O nosso segundo livro é uma obra-prima do realismo mágico. Eu estou falando sim de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. A história da família Buendia, na fictícia cidade de Macondo, é uma mistura de realidade e fantasia que nos desafia a compreensão do tempo e do espaço. Garcia Marques faz o leitor questionar o que é realmente real e o que é imaginário. E no fim das contas, será mesmo que no nosso cotidiano existe essa diferença e o quanto essa diferença importa para a nossa vida? O livro também nos leva a refletir sobre a natureza humana, os ciclos da história e a solidão que permeia a nossa existência enquanto ser humano e sociedade. A cada geração da família Buendia se repetem os mesmos erros, os mesmos ciclos, como se eles estivessem presos em um looping infinito. Isso nos faz pensar, será que nós, como sociedade, também estamos condenados a repetir os mesmos erros e padrões dos nossos antepassados? Uma das cenas mais marcantes é o momento em que Remédios, a Bela, sobe ao céu enquanto estende uma roupa no varal. Essa mistura de fantasia, realidade, nos faz questionar os limites da nossa própria percepção da realidade. 100 Anos de Solidão é uma leitura que exige atenção, mas que recompensa os leitores com profundos insights sobre a vida e a condição humana. Eu particularmente amo muito esse livro. Eu fiquei muito tempo para começar essa leitura. Eu olhava para ele na minha estante e falava, não, eu ainda não estou preparado. Um belo dia, tomei coragem e me deleitei, me deliciei com essa grande obra da literatura latino-americana, esse livro tão reflexivo sobre a vida e tão desafiador do Gabriel Garcia Marques. O terceiro livro desafiador da nossa lista é O Estrangeiro, de Albert Camus. Uma obra fundamental para o entendimento do existencialismo. A história de Meursault, um homem que parece indiferente à vida e à morte, nos faz refletir sobre o sentido da existência e, principalmente, sobre as convenções sociais. Por que agimos de determinada maneira? Será mesmo que as nossas escolhas individuais realmente importam em sociedade? Meursault é um personagem que desafia as nossas expectativas. Ele não chora, nem no funeral da mãe, não se importa com o julgamento dos outros e age de uma forma aparentemente sem motivo e sem uma estrutura. Isso nos leva a questionar
Qual o significado da vida em um universo que pode parecer absurdo e indiferente às nossas questões individuais? Uma das cenas mais impactantes é o momento em que Meursault tira a vida de um homem na praia, sem um motivo claro. Você fica chocado como ele age, como se isso fosse nada. Esse ato nos faz refletir sobre a nossa natureza entre o bem e o mal. Falta um sentido nas ações desse personagem e você vai refletindo sobre como você consegue encarar as suas próprias ações. Como você consegue olhar sem medo de como a sociedade vai refletir sobre você. Talvez a conclusão desse livro seja que a liberdade está justamente em aceitar o quanto a nossa existência é absurda. Eu lembro que quando eu concluí a leitura do Estrangeiro, o termo estrangeiro tomou um outro sentido na minha vida. Toda vez que eu começava a olhar determinados comportamentos meus, frente aos meus amigos, frente à sociedade, eu me sentia estrangeiro, assim como Meursault, a determinadas convenções, a determinados sentimentos. Eu digo que o meu mundo se expandiu após a leitura desse livro maravilhoso do Nobel de Literatura, Albert Camus. O quarto livro da nossa lista é uma obra-prima da literatura brasileira. Eu estou falando de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse romance nos apresenta a família de Fabiano, Sinhá Vitória e seus 2 filhos, que lutam para sobreviver no sertão nordestino, castigado pela seca e pela miséria. O que mais desafia a nossa cabeça nesse livro é a forma como o Graciliano retrata a desumanização causada pela pobreza extrema. Fabiano e sua família são reduzidos a uma existência quase animal, primitiva, lutando diariamente pela sobrevivência. O livro nos faz questionar até que ponto as condições sociais podem mudar a nossa humanidade e qual é o nosso papel como sociedade para tentar mudar essa realidade. Uma das cenas mais marcantes da história, e eu digo traumáticas, é o momento em que a cachorra-baleia, a única companheira da família, morre e como essa morte simboliza a perda da conexão dessa família com uma dignidade humana. Vidas Secas é uma leitura dura, mas ela é necessária. Ela nos confronta com as desigualdades do nosso país. Ela nos faz refletir sobre a nossa dignidade enquanto seres humanos. E eu acho que o mais triste desse livro é que hoje ele ainda é atual. Ainda pessoas no nosso país vivem nesse fosso da desigualdade, onde pessoas ganham muito, muito, muito e outras pessoas vivem basicamente com nada. É um livro que é muito duro, não só pela escrita, pela maneira crua e direta com que Graciliano, de alguma forma, aborda a pobreza, mas também muito duro da perspectiva de se olhar para o tempo e perceber que pouca coisa mudou para muitos e muitos brasileiros. E finalmente o último livro da nossa lista, O Grande Alienista, de Machado de Assis. Uma obra que desafia a nossa compreensão entre a sanidade e a loucura. E ali a gente fica entre essa linha tênue, entre esses 2 extremos. A história vai falar do Dr. Simão Bacamarte, um médico que decide estudar a mente humana e criar um hospício para curar os loucos. Essa história ela nos faz questionar sobre o que é realmente a loucura. Quem tem o direito de definir o que é normal e o que não é? O livro é uma sátira brilhante que vai criticar a nossa sociedade e a ciência, e principalmente, assim como O Estrangeiro, as convenções sociais. À medida que o Dr. Bacamarte interna cada vez mais pessoas na Casa Verde, começamos a nos perguntar: será que ele não é o verdadeiro louco? E será que a loucura não está justamente naqueles que são considerados sãos? É uma das cenas mais impactantes nesse livro. É o momento em que o próprio Bacamarte se interna na Casa Verde, reconhecendo que ele também pode ser um louco. Isso nos faz refletir sobre a nossa realidade, sobre a sanidade e, principalmente, sobre a fragilidade das nossas certezas. O Alienista é uma leitura que nos desafia
a questionar as nossas convicções. É um livrinho curto que eu recomendo muito para você revisitar ele. Eu sei que muitos de vocês leram ele durante o período escolar, mas eu acho que o seu olhar hoje, muito mais maduro, vai tirar reflexões muito profundas sobre a complexidade da mente humana. Eu acho muito interessante como essas obras, a maioria dessas 5 obras que a gente tratou aqui hoje, são obras relativamente curtas. Então são livros que você consegue ler em um final de semana, ou livros, como a gente diz, que você lê em uma sentada e vão alugar um triplex na cabeça de vocês. E aí, o que você achou da nossa lista? Esses são livros que não só entretêm, mas também nos fazem refletir sobre o mundo e principalmente sobre nós mesmos. Se você já leu algum deles, conta aqui nos comentários qual foi o seu preferido e como ele impactou você. Se você ainda não leu, corre, pega essa lista. Eu acho que um desses títulos pode ser a sua próxima leitura. Não esquece que, se você tiver alguma ideia para algum vídeo, algum tema que você acha bacana, conta para mim aqui em uma das minhas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz em poder gravar um tema que partiu de vocês. E o mais importante, olha só, nos vemos no próximo vídeo.